Muito bem, meus queridos. Vamos iniciar agora a nossa aula 5.1. Galera, é uma aula com bastante conceitos. Então, eu peço aí para os nossos estudantes sempre estar acompanhando aí com todos os documentos que vocês já receberam. Mas antes de iniciar a aula, eu quero mandar um abraço para todos os nossos professores presenciais, tá bom? Um abraço para vocês. E, ó, estou aqui aguardando, tá? O feedback de vocês, das nossas aulas, para que assim a gente possa alinhar os pensamentos e vir de encontro com a necessidade dos nossos estudantes, que é esclarecer o assunto. E também vou mandar aí um abraço para os nossos professores. Professor de matemática, tá bom? E professor de matemática, um abraço para o senhor aí. A professora de química também, que sempre está aí, ó, auxiliando e fazendo os acordos pedagógicos para a gente desenvolver um trabalho assim, junto e dinâmico, tá bom? Ah, é a professora Sabrina, tá? Professora Sabrina, ó, tô de olho, hein? Galerinha, após essa saudosa apresentação com vocês, um abraço para o professor Almeida, saudade do professor Almeida. Vamos iniciar a aula então, Jefferson? Meu diretor, coloca e abre aí a tela para nós. Gente, aula 5.1. Vamos falar do que na aula 5.1? Na aula 5.1, nós vamos enfatizar dois assuntos. Primeiro assunto, pessoal, é a aula núcleo e síntese proteica. Já o segundo é genética e divisão celular. Dentro de núcleo e síntese proteica, vamos falar de componentes do núcleo e transcrição e tradução. Já na genética e divisão celular, mitose e meiose, tá bom? Então, tem bastante conceitos. Nós temos que entender o que é transcrição, tradução. Qual a importância, pessoal? Genética, desculpa. Essa genética e a divisão celular, nós vamos enfatizar estrutura, tá bom? Porque mitose e meiose, vocês já viram. E vocês já viram mitose e meiose lá no primeiro ano, no segundo ano vocês tiveram também um pouquinho. Então, agora nós vamos transpor para a genética, tá? Então, vamos aqui, ó, componentes do núcleo. No componentes do núcleo, primeiro vamos relembrar a linha histórica, né? O pesquisador escocês Robert Brown, ele é considerado o descobridor, ele que teve o primeiro momento de observar, verificar a presença do núcleo em algumas estruturas que estava estudando, observando alguns tecidos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Núcleo vem do grego nux, que significa semente. Como assim semente, professor? É quando a gente pega e fala assim, que vai dar origem, desenvolver. Semente, ela desenvolve. Uma semente, ela não desenvolve só a estrutura de uma árvore, tronco, galhos, folhas, mas tem as flores, os frutos, cores, aromas, propriedades químicas. Dela vem todos os processos fisiológicos, tanto de origem animal quanto vegetal. Então, professor, qual é o componente do núcleo? Meu diretor, olha só, galerinha, como tu fala componente, é a mesma coisa das estruturas nucleares. Quando a gente fala componentes, estrutura, é como se estivéssemos falando sobre anatomia. O local, a posição que encontra o núcleo e do que ele é constituído. Só que quando a gente fala aqui do que ele é constituído, do que ele é formado, tem também as estruturas e tem posição, forma. Então é como se fosse anatomia nuclear. Quando a gente está olhando aqui, ó, mostra para vocês, a primeira estrutura, isso aqui, ó, vocês estão vendo tudo isso aqui? Isso tudo
é o núcleo. Toda essa estrutura é o núcleo. Tá? Dentro do núcleo, nós temos uma região chamada nucleolo. É uma região mais profunda do núcleo. No núcleo, tem todas as informações genéticas de uma célula ou de um indivíduo. É diferente isso, professor? É diferente. Porque quando eu falo de núcleo, depende da célula. Se for uma célula especializada, os outros componentes estarão desligados. Mas, em geral, é no núcleo que nós encontramos todas as informações genéticas de um organismo, tanto de origem animal ou origem vegetal. Está aqui dentro. E dentro do núcleo, a primeira estrutura mais profunda é o nucleolo. Primeiro vamos ver os componentes, o que é constituído esse núcleo. Depois o tio vai falar para vocês o que tem dentro do nucleolo, qual é a importância, a função, a constituição dentro da fisiologia. Professor, o que é fisiologia? Fisiologia nuclear. É o funcionamento daquela determinada estrutura. Depois nós temos o quê? Temos o núcleo. Dentro do núcleo, primeiro componente, nucleolo, e ao redor desse nucleolo nós temos cromatina, essa estrutura rosa. O que são as cromatinas? É o material genético. Então nós, seres humanos, temos 46 cromossomos constituídos de cromatina, 23 pares. Lembra? 22 autossômicos e um par sexual. Vimos na aula anterior. Outra, professor, estrutura. Bem aqui ao redor, nós chamamos de nucleoplasma. Professor, what is this? O que é nucleoplasma? É um líquido. É um líquido aonde o núcleo e toda essa estrutura genética estão imersos. Eles estão lá dentro de... É uma água, vamos supor. É uma... Água não, Jefferson. É uma solução. Vamos pegar os conceitos, né, lá da química. É uma solução. Ei, abre um parênteses aí. Um abração, hein, professora Sabrina? Estou de olho. Então, vamos voltar, Jefferson. Nucleoplasma é uma solução dentro do núcleo, aonde a cromatina e o nucleolo estão imersos. Professor, é como se fosse o citoplasma, só com estrutura química diferente, essa solução, tá bom? Professor, qual é a importância disso, dessa solução? Quando eu falo solução, tem componentes químicos, que é diferente do citoplasma, tem pH diferente, acidez é diferente. Temos que lembrar, lá no segundo ano, por que é importante a acidez? Porque tem enzimas que realizam reações químicas dentro desse nucleoplasma, que elas são dependentes de um determinado pH para funcionar. Por isso que a constituição é diferente. São enzimas nucleares e existem enzimas citoplasmáticas. E a enzima, pessoal, para funcionar, ela depende de quê? Tem, principalmente, temperatura e o pH. Então, enzimas do nucleoplasma, se, vamos supor, cair no núcleo, não tem atividade. Cair, né? Sair do núcleo e vai para o citoplasma, não vai ficar com atividade. Por quê? Porque não tem o quê? Condições ambientais para que ela funcione. Então, E qual é a importância de saber disso, professor? Porque quando a gente for lá na frente, nós estamos no terceiro ano, lá na frente, vamos entender como é que funciona esse negócio de
vacina. Lembra da vacina da Covid? Que é realizada através do próprio material genético do patógeno. Claro que para esse material genético, né, essas vacinas, a biotecnologia, utilizando a biotecnologia genética de patógenos para produzir não só vacina, mas para realizar os processos de defesa do nosso organismo, que o IFA, né? A gente tem que conhecer a estrutura, de onde vem, como funciona, para que possamos dar condições que aquilo funcione como... Ou não só a genética molecular, então você tem que conhecer toda a estrutura original. O que mais, professor? Poros. Estão vendo? Isso aqui é a membrana nuclear. Deixa eu dar. Carioteca. O que é carioteca? Carioteca, cariomembrana ou membrana nuclear. Por que tem esses nomes, professor? Nomes diferentes para uma mesma estrutura. Depende do autor. Tem autor que utiliza carioteca, cariomembrana, membrana nuclear. É tudo o quê? Um invólucro, onde dentro dele tem estruturas que capacitam o material genético desenvolver a sua função. Tá bom? Só que essa membrana, pessoal, essa membrana que separa conteúdo nuclear, que está aqui, do conteúdo citoplasmático, que está aqui em volta, tem poros. O que são poros? São proteínas que permitem a saída de determinadas estruturas nucleares, que nós vamos ver lá na frente. Tá bom? Então, aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, tudo que constitui o núcleo. Região interna. Do núcleo para fora, nós temos os retículos endoplasmáticos rugosos, RER. Piada interna, não é a RRE, é o retículo endoplasmático rugoso. O que é o retículo endoplasmático rugoso? Retículo endoplasmático rugoso é uma projeção, continuação da cariomembrana. Aonde, professor? Aqui, ó, let's this. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa célula, tá bem aqui no meu ladinho, aqui, ó, vou até ficar um pouquinho escondido. Ó, aqui é o núcleo, aí esse amarelinho é o nucleolo, e esse negocinho azul, ó, que parece um labirinto, é o retículo endoplasmático. Só que aí nós temos o rugoso, porque tem essas esferas vermelhinhas aqui, né? Chamados de ribossomos. E também temos o retículo endoplasmático liso, que não está aparecendo aqui no momento, porque ele já fica na parte mais distante do núcleo. Agora sim, olha aqui, ó. Isso, uma visão. Aqui é uma visão mais próxima, mais detalhada, e agora nós temos uma visão mais distante. Então nós temos uma estrutura, a estrutura nuclear. Eu tirei o quê? Estrutura do citoplasma. Eu tirei, aqui tem um pouquinho de citoplasma, tá? Eu tirei aqui, ó. Então vamos tirar e vou deixar só o núcleo, estrutura nuclear. Então, pessoal, viu só isso aqui, esse laranja? Olha lá, ó. Se você prestar atenção bem aqui, ela é uma continuação. Essa membrana é uma continuação da carioteca. Você vê que a gente não observa o retículo endoplasmático liso. Aqui é só o retículo endoplasmático rugoso. Por que retículo endoplasmático rugoso? Que alguns livros traz como rugoso, outros traz como granuloso. Tá bom? E ó, a membrana, que eu não comentei na lâmina anterior, ela é dupla.
Olha aí, ó, é dupla. Então eu tenho a membrana nuclear ou carioteca ou cariomembrana, ela tem duas membranas paralelas, ela é dupla. Como se fosse uma parede da sua sala, separando a sala de vocês da outra turma, e ela fosse oca. Tá bom? E ó, isso aqui são os poros, ó. Esse negocinho aqui, ó, aqui tem um poro, aqui tem outro, e bem aqui tem um poro. Aí o nucleolo, aí o material genético, a carioteca, né? Então, estão tudo imerso aqui, tá bom? Essa é a estrutura do núcleo, a anatomia nuclear. Tá bom? Meu diretor, não, pode deixar aí. Isso. A carioteca, o material genético, estão aonde, professor? Estão aqui, ó, imersos nessa regiãozinha aqui, ó. Estão aqui imersos, tá? Ficam aqui. Quando nós realizamos o processo de bandagem, aí a gente vê os cromossomos. Nós temos aqui uma representação gráfica do cromossomo masculino. Então, olha, eu vou aqui, ó. Nós temos, meu diretor, deixa eu tentar fazer uma coisa. Aumenta a tela aí para mim, por favor. Pá, perfeito. Meus queridos, aqui nós temos o total de 40... Não, amarelo não, G. Amarelo não. Apagar. Vamos aqui. Um pretinho. Pretinho é bom, né? Quente. Um pouco amargo. Forte. Forte é bom. Um cafezinho. 2 dedinhos é bom. 2 dedinhos de café. Meus queridos, 46 cromossomos. Como é que eu conto 46 cromossomos, meu diretor? Primeiro, tá vendo aqui esse cromossomo? Esse veio do pai, ó. Esse primeiro. E esse outro veio da mãe. Tá dentro do professor Jefferson. Na divisão celular. Metade do meu material genético vem da minha mãe. A outra metade vem do meu pai. Então, por exemplo, esse cromossomo número 1, a mesma informação que tem no cromossomo do meu pai, tem no cromossomo da minha mãe. Exemplo, tá vendo amarelinho? Amarelinho no cromossomo. Tá vendo roxinho? Tá vendo um vermelho? Aí, entre o vermelho e o azul, tem outro pedacinho amarelinho. São genes. Genes. Dentro do gene, tem os alelos, que a gente viu na última aula. E tem informação. Vamos supor uma coisa. Um exemplo. Tá vendo aquele amarelinho entre o vermelho e o azulzinho? Vamos supor que aquele amarelinho tem que informação? Cor dos meus olhos. No cromossomo do meu pai está falando, vai ser preto. No cromossomo da minha mãe está falando, vai ser azul. Como a gente sabe que cor escura prevalece em relação à cor clara, o meu olho sai preto. Mas eu tenho a capacidade de, quando ter um intercurso sexual, eu mandar o quê? O cromossomo que eu recebi da minha mãe e meu filho nascer com a cor clara. Então, por que esse cromossomo do meu pai fica do ladinho do cromossomo da minha mãe? Porque são homólogos. O que significa homólogo? Informações iguais para homem e para mulher. Tudo bem? Quantas informações iguais eu tenho do meu pai e da minha mãe? 40 informações. Por que 40? É assim, ó. A gente conta. Agora eu vou pegar e fazer assim, ó. Qual é a cor, meu diretor? Eu vou usar... branco. Obrigado, vou usar o branco. Ó, eu tenho
uma, duas informações iguais dentro de um par, que é o par 1. Eu tenho uma, duas, três, quatro dentro do par 2. São outras informações. O tamanho do dedo, a altura, se eu vou ser gordo, se eu vou ser magro. Isso é igual para homem. Homem pode ser gordo, mulher pode ser gorda. Homem pode ser magro, mulher pode ser magra. Não é isso? São informações iguais. Papai e mamãe mandaram pra gente. 5, 6, par. É o par de informações iguais. Saber qual vai ser expresso, a gente viu em dominância mendeliana. Olha aqui, ó. 7, 8, são 4. O quarto par. Mas são quantas informações? 8. Porque as informações do meu pai são diferentes. O que é informação? É o caráter. A altura é informação, mas não tem diferença? Como assim a altura tem diferença? Pode ser alto, pode ser baixo, pode ter 1,80 m, pode ter 1,70 m, 1,75 m, 1,50 m. Qual desses metros, essas metragens vai sair? Depende da informação, entendeu? Entendeu? Tem o par 5. São quantas informações? 5, 9, 10. 9, 10 cromossomos. Vamos acelerar um pouquinho? Se ali é 10, quer dizer que quando eu chegar aqui é quanto? 20. Não é isso? Se aqui é 20, quando eu chegar aqui é o quê? 40. Não é isso? Aí, ó, 41, 42. 41, 42. 43, 44, 45, 46. Bateu! Bateu 46 cromossomos. 46 cromossomos ao total. Mas quantos pares? 23 aqui, ó. 23 pares. Só que tem uma coisa. Branco, meu diretor, o senhor é the best of the best in the world. Só que tem uma coisa, meu diretor. Isso aqui, ó. Isso aqui tudinho. Tudo isso. Que são os 22 pares. São iguais para homem e para mulher. O que é diferente? Aqui também são 22 pares, tá? Aqui, ó, 22 pares, desculpa. O que é diferente? É só o 23º par, que é esse aqui, ó. Difere. O 23º. Por quê? Ele é sexual. Esse aqui, ó, é X. E esse aqui é o Y. Então tá falando que é homem. Existe um par que um cromossomo é X e o outro é Y. Então é homem isso aí. E quando for uma mulher, é XX. Então eu tenho 22 pares de informações iguais, que pode acontecer em homem e mulher, e um par que vai alterar a informação. Vai falar, você é menina e você é menina. Menino, menina, menino. E menino, menina. Entendeu? Entendeu como é que a gente faz a leitura? Aqui, ó, nós temos outra estrutura, que são esses cromossomos. Como assim, professor? Meu diretor, back with me. Manda para mim aqui, ó, meus queridos. What is this? É a morfologia do cromossomo. Vou voltar, back, aqui, ó. Tá vendo que tem cromossomo? Olha só esse cromossomo aqui, ó. Mesmo tamanho do par dele. O mesmo tamanho do par dele. Mas, professor, esse cromossomo par 3 tem morfologia diferente do 18. E o 18 tem morfologia diferente do 21. Mas o par é igual. Só, ó,
a morfologia. O que é morfologia? Forma. Morfologia é a forma, a estrutura de um determinado componente que nos constitui. É a morfologia. Agora, essa morfologia, ela está diretamente ligada à sua função. A gente fala fisiologia. Função é funcionamento, físico. Então, a morfofisiologia do cromossomo, ela tem quatro formas: o metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico. Desculpa, o O aqui pulou para baixo. Era para ele estar ali, esse danadinho. Olha aqui. Tá vendo o cromossomo metacêntrico? É o par 1 e o par 2. Olha aqui, ó. Par 1 e o par 2. Olha aí, ó. O 1 e o 2 é metacêntrico. Existem os telocêntricos, submetacêntricos. Como é que é isso aí, professor? Muito simples. Meu diretor, aumenta a tela para mim. Olha só, galerinha. Metacêntrico é quando a gente vê que tem uma simetria. O que é simetria? Você pega o Jefferson e divide no meio. Vrá! O que tu vê desse lado, tu vê desse lado, não é? Então, tem simetria do lado de fora. Simetria. Se eu repartir aqui, ó. Ô, Senhor. Não tem... Olha isso. Ó, simetria. O que tu vê de um lado, tu vê de outro. E se tu fizer assim, ó, simetria. O que tu vê aqui, tu vê aqui. Então é metacêntrico. O centrômero tem uma certa igualdade na parte superior e na parte inferior. Agora, já nesse aqui, ó, submetacêntrico, o centrômero está um pouco mais acima. Acocêntrico, acocêntrico é negação. O que é negação? É não tem simetria. Olha aí, ó, não tem simetria. As cromates são assimétricas. Tá bom? Meu diretor, para mim. Meus queridos, então quando a gente fala assim, ó, que o metacêntrico é porque o centrômero, que é essa estrutura bem compacta, que está segurando essas duas cromátides, o centrômero ele é formado por uma proteína chamada senetocor. É tipo uma presilha. E está juntando esses dois cromossomos que estão duplicados. Então ele tem metacêntrico, é que ele tem simetria, ele tem tamanho igual aqui, ó, das cromátides superiores e inferiores. Já o sub significa o tamanho está para cima, algo metacêntrico. Acocêntrico não tem simetria. E telocêntrico, professor? Tá vendo esse centrômero? Aqui, esse centrômero, ele tá em cima do telômero. Que diacho é telômero? Meu diretor, aumenta aí para mim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Telômero é isso aqui, ó. Constrição primária é o centrômero. Constrição secundária. Constrição secundária, porque a cromátide, o DNA, ele está aqui na divisão celular. Ele está na metáfase 2. Então ele está dividido. E é um cromossomo só que está dividido. Tá bom? Para mim, meu diretor, bota aqui do meu ladinho. Meus queridos, olha só uma coisa. É como... Meu diretor, recua um pouquinho aí para mim, por favor. Peguei, né? Isso! Aqui na mente. Mais um pouco! Pode aparecer meu pezinho. Pode aparecer. Isso, meu Deus! Aê! Aê! Pessoal, é para
Aí tem que aparecer meu pé. Meu diretor. Fica um pouco distante. Aí, pronto. Meus queridos estudantes, imagina uma coisa. Eu sou essa parte aqui do cromossomo, porque isso aqui é um cromossomo. Ele está assim dividido, ó. Por quê? Porque ele está na metáfase 2. Esse cromossomo, na metáfase 2, ele está duplicado. Por isso que eu tenho duas coisas iguais aqui. Eu tenho essa parte, a cromátide. Cada bandinha dessa aqui é um gene, está duplicado. Então é como se o professor Jefferson tivesse duplicado. Aqui na minha cintura, onde está o meu cinto, é essa constrição primária. Aonde está o meu cinto é a constrição primária. Então, a minha perna, da constrição primária para cá, é essa cromátide. E, professor, o que é isso aqui embaixo? É o meu pé. Onde está telômero é o meu pé. O meu tornozelo é a constrição secundária. E em cima, professor, isso é a cromátide aqui, ó. Essa cromátide. Isso é essa cromátide. Meu braço e o antebraço. Pulso é a constrição. E aqui em cima, minha mão é o quê? É a região satélite. A mão é a região satélite. O último gene, que é o telômero. O último gene é o telômero. Então, a constrição, essa constrição primária está na minha região telomérica. E aí, ó, eu fico grudado. Região telomérica. Meu diretor, aumenta a tela para mim. Todo cromossomo, pode aumentar, todo cromossomo que o centrômero está na região telomérica, ele é denominado de cromossomo telomérico. Everybody understand this? Everybody say yes. O áudio, meu diretor, yes! Esclareceu porque é cromossomo telômero? Para mim, meu diretor. Então, meus queridos, um cromossomo telomérico é porque o centrômero está na último gene da região satélite. Por isso que ele é telomérico. Professor, por que isso é importante? Porque, meu querido, tá vendo essa bandagem aqui? Tá vendo isso? Todos nós, isso aqui, esse cariótipo, é igual para todo mundo, para homem, para mulher, para todo mundo, seres humanos. É igual. Então, o par do cromossomo 1, ele é metacêntrico. Para mim, para você, everybody on the world. Para todo mundo do mundo. O cromossomo 1, ele é metacêntrico. Se uma pessoa, tu olha para a pessoa e vê que tem alguma coisa diferente, tá doente, para saber se é de ordem genética ou não, a primeira coisa tu faz o cariótipo. Ei, se o cromossomo 21 só tem 2 cromossomos, se tiver um terceiro, é genético, tem alguma coisa errada aqui. Se o cromossomo 21 ele é metacêntrico, todos têm que ser metacêntricos. Então, algumas deformações, algumas doenças, alguns problemas de ordem genética são explicadas quando a gente observa que a morfologia do cromossomo foi alterada. Por isso que é importante saber disso. Porque quando a gente sabe a fonte do problema, você consegue ter uma solução, um diagnóstico. E dessa forma, fazer a preconização de uma interferência medicamentosa eficiente e qualidade de vida para o indivíduo. Vamos, aumenta a tela, meu diretor. É bom explicar que isso é importante tanto para seres humanos, animais e vegetais. Porque quando a gente sabe o cariótipo do vegetal, nós fazemos os melhoramentos genéticos nos vegetais. Ei, professor, isso é a primeira. Isso é o processo, a primeira etapa da nossa aula, né? Que é a estrutura do material genético. Esse material genético, tudo é formado pelo quê? Por pentose, desoxirribose. É formado pelo quê? Por bases nitrogenadas. É formado pelo quê? Por
material genético que é chamado de nucleotídeo. E cada nucleotídeo desse, pessoal, tem o quê? Uma pentose, um fosfato, a base nitrogenada, adenina, timina, guanina e citosina. E a uracila, professor, é RNA. E o material genético, ele pode passar pelo processo de duplicação, transcrição e tradução. Por exemplo, lembra que eu falei? Meus queridos, lembra que eu falei? Isso está onde, professor? Isso está dentro do núcleo. Todo esse material genético, o processo de duplicação, que é fazer cópia, duplicar material genético, é fazer cópia. Eu tenho um cromossomo. Por exemplo, quantos cromossomos eu tenho? Não são 46? Por uma célula se dividir, os 46 se tornam 92. Não é isso? Matemática. Cadê o professor Maurício? Professor Maurício. 46 com 46, 92. Duplicou. Mas só que para ocorrer a duplicação, tem que ter o quê? Enzimas que realizam o processo metabólico nuclear e duplicam. Quem são essas enzimas? Tem a helicase, girase, DNA polimerase, DNA ligase, primer. Todas essas enzimas, essas estruturas, vão duplicar. Aí lembra? Por que tem que estar dentro do núcleo? Porque o núcleo tem um meio, o nucleoplasma, que tem todas as condições de temperatura, de acidez, moléculas específicas para que ocorra esta duplicação. O diretor, aumenta a tela. Professor, na linha do tempo, quem fez esses experimentos e viu que ocorria o processo de duplicação? Nós temos aí estudiosos, né, que realizaram o processo experimental. Claro que nesses processos experimentais vimos que as moléculas são semiconservativas. E aí nós temos o RNA, a transcrição. O que é transcrição? É passar essa informação de DNA para RNA. O que difere, professor? RNA ribossômico, mensageiro e transportador. Opa! O que é isso? Lembra, pessoal? O tio pegou e falou assim, ó. Lembra o núcleo? O poro nuclear? Poro nuclear? Então, no poro nuclear, o rRNA mensageiro sai pelo poro. Sai daqui e vai para onde? Para o citoplasma. Então, no citoplasma, o RNA mensageiro, ele vai ser o quê? Traduzido para uma molécula de ácidos, para uma molécula de ácidos nucleicos. Adenina, timina, timina, guanina, guanina, citosina, citosina, adenina. E aí se forma aqui, ó, ele sai, o RNA mensageiro, se transforma em proteína no citoplasma e produz os nossos aminoácidos, os músculos, para que possamos desenvolver. E aí nós temos os transportadores, que são chamados de códon. E essa tradução é feita na subunidade, quem? Ribossomos. Os ribossomos realizam essa tradução. De quem é, professor? Se eu leio adenina, uracila, adenina, guanina, citosina. Isso, professor, tem aí um material, que a gente está vendo aí, ó, uma tabela para fazer essas leituras. Claro que com a divisão celular, toda vez que você multiplica, divide, é o ciclo celular que nós vimos, que é o ciclo celular tanto da mitose e meiose. Qual é o objetivo da meiose? O objetivo da meiose, professor, é produzir células geneticamente idênticas. Então, a meiose e a mitose. Mitose, produção de células geneticamente idênticas, desenvolvimento, mitose. Meiose, células germinativas, células sexuais, que é a nossa meiose. Então, nós temos dois tipos de divisão. Nós temos a divisão mitótica e a divisão
meiótica. Tá bom, pessoal? Galerinha, ó, essa é a divisão meiótica, produção de células germinativas. E temos a mitose, que é desenvolvimento. Para mim, meu diretor, meus queridos, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola jogo rápido, tá bom? Tchau, tchau.